Olá pessoal, bem-vindos a mais um plantão do TSA. Hoje com o nosso professor ilustre, um dos professores aí praticamente sócios do Portal Anestesia, praticamente sócio fundador aí que começou toda essa loucura junto comigo, com o Jorge, com o Neto e com todo mundo aí que compôs aí o Portal Anestesia. Então seja bem-vindo, doutor Romão. Olá a todos. Super prazer estar aqui. E, poxa vida, né? Relembrando um pouco da história, né? Pensar quantos anos já de parceria nesse trabalho incrível aqui. Legal, bacana. A gente só tem a agradecer aqui a sua parceria de sempre e também as suas inovações, né? Você ajudou muito na construção de toda a parte pedagógica, também com as suas ideias sempre revolucionárias para mim, assim, você tem sempre uma visão muito diferente das coisas, e eu acho isso muito legal, porque isso sempre agrega mais valor, né, ao portal. Também depois, quando você assumiu a parte da coordenação de módulos e coordenação de pontos importantes, e também o Enigmas da Anestesia, que tá aí também para pipocar aí no mercado, né, bastante. Então, conta aí um pouquinho para a gente desse processo daí dos módulos, de coordenação de módulo, e também da parte dos enigmas, que era um sonho antigo seu e que eu curti muito essa ideia também. Pois é, vou começar falando pelos módulos, né? A inovação aí dos módulos partiu de você, né? Agrupar alguns assuntos em trilhas de conhecimento, então ficou uma organização muito, muito bacana, e aí eu pude participar de uma dessas trilhas que foi bem legal, que foi a nossa do neonato ao idoso. Então a gente passa assim, né, o neonato, a gestante, o feto, a criança, né, a gente conseguiu trilhar o percurso todo. Foi muito interessante, e poder contar também com gente muito experiente para falar de cada uma dessas partes. Então o que eu achei muito legal nessa estrutura dos módulos foi a gente conseguir pegar realmente uma trilha, colocar visões diferentes, com professores diferentes. Então, alguns assuntos dentro da trilha com alguma interface, então, que é muito construtivo, né? Porque daí a gente consegue ver de pontos de vista diferentes, professores diferentes abordando temas um pouquinho parecidos, que se complementam. Então, foi uma estrutura que ficou muito bacana. Legal. Na verdade, assim, a ideia de agrupar em módulos foi minha mesmo, mas a ideia das trilhas foi do Dr. Jorge, né? Então não vou tirar o mérito dele aqui, não vou ganhar esses méritos dele, porque ele também é o parceirão da gente aí, já tá com a gente faz muitos anos também. Jorge, super ideia. O Jorge sempre tem essas ideias também cabulosas, e essas ideias é que fazem a gente estar sempre aí tentando melhorar, né, o ensino, né? No fundo, o TSA, sempre falo com os alunos, você vai tirar seu TSA, mas tu verás o quanto saberá de anestesia para a vida, né? Então, acho que isso é a parte importante. Eu gosto muito dessa visão, né? Essa, para mim, é a real importância do TSA. Né, muito mais para um título que alimenta o ego, e que, ok, não tem nenhum problema a gente se alimentar dessas coisas, mas o TSA aprimora a nossa anestesia, né, força a gente a estudar. E aí eu vou fazer o link agora com o Enigmas, né, que você legal. Perguntou, porque essa foi era realmente assim, projeto antigo na minha cabeça, o Enigmas, porque eu acho que o Enigmas ele tem duas vertentes assim que confluem. Eu vou explicar um pouquinho o que é o Enigmas, né? O Enigmas, na verdade, são casos clínicos discutidos. Ficou muito legal porque é um esquema meio de entrevista, né? Um bate-papo meu com a Gleice. A Gleice apresenta o caso clínico e ela vai me fazendo perguntas, e esses casos clínicos são baseados no livro do IAL. Mas o que a gente fez, né, que eu acho que ficou bem bacana, foi que o caso e as perguntas são baseadas no livro do IAL, mas as respostas, elas são no livro do IAL, muito adaptadas para a realidade da anestesia americana, e a gente aqui conseguiu, então, adaptar para a nossa anestesia, como é que a gente faz aqui no Brasil, como é que a gente pensa a anestesia, que muitas vezes é diferente do que é pensado fora daqui. Então, a gente conseguiu também atualizar algumas respostas do livro,
né, colocando coisas mais recentes da literatura. Então ficou uma estrutura muito legal. Quais são esses dois caminhos que confluem, né, que eu acho que são interessantes? De um lado, eu tenho esse aprimoramento da nossa anestesia do dia a dia, porque é uma vantagem grande do livro do Yao, é que ele não traz casos mirabolantes e raríssimos, né? São casos do dia a dia. Né? É isso, é o arroz com feijão, é a adenoamígdala que ressangrou, é o aneurisma cerebral que no meio do caminho vai sangrar, a gente vai ver o que faz. Então, é vida real habitual, né? Não é uma anestesia que saia do dia a dia. Então a gente discute isso tudo com uma pegada muito prática, porque daí a gente vai da prática da anestesia para a teoria, e não o contrário, né? Então estamos diante de um caso clínico, está acontecendo alguma coisa, e a gente vai buscar embasamento teórico para as condutas que a gente vai tomar dentro daquele caso. Então fica uma estrutura muito legal. E pensando no TSA, ele é muito interessante porque, se a gente for pensar que o TSA oral, agora, ele é baseado em casos clínicos, então ele não deixa de ser um certo treino de encadeamento de raciocínio para a gente discutir um caso clínico. Claro. Então, ele acaba ajudando muito, não só com a parte teórica para a prova, né, tanto escrita quanto a oral, mas ele serve um pouco como esse treino realmente do encadeamento do raciocínio, para você pensar estruturalmente, né, numa discussão de caso clínico, que é o modelo da prova. Legal. Eu acho que isso é um ponto super bacana, assim, acaba ajudando, né, tudo que a gente tem de conhecimento ajuda para a prova, né, estamos no plantão TSA justamente para falar de prova, né, para falar da importância aí do cara que está esperando aí ansiosamente para fazer a prova aí, tanto no meio do ano, quanto a prova oral, quanto a prova escrita, todas as provas possíveis, as pessoas estão aí chegando aí no ponto máximo de estresse, né, pré-prova. Então, acho que qualquer dica que a gente dá e qualquer coisa que a gente fala é importante. Nesses pontos, a gente tem aí nessa trilha anestesia obstétrica, anestesia na criança e junto às doenças neuromusculares, que a gente via muito em criança, né? Hoje em dia a gente tem mais pessoas com doenças neuromusculares mais velhas, né, anestesiando pessoas mais velhas com doenças que antes a gente não conhecia direito, hoje a gente conhece, né, isso é muito bacana. Então a gente já está se deparando já com adolescentes e adultos com doenças, com miopatias, com doenças neuromusculares que até então não tinham sobrevivência, né, o próprio Down, que não é uma doença neuromuscular, mas a sobrevivência do Down também cresceu muito, né, hoje. Outro dia eu fiz uns 70 anos, 65 anos, sei lá, que tinha um Down, né? E é uma idade avançada para o Down, né? Antes morria muito cedo, né? Sim. Bom, dentro disso, falando aí de idoso também, dá os seus destaques aí para essa trilha, quais são os pontos primordiais em cada ponto, assim, o que você acha que o aluno deve focar na obstetrícia primeiro? O que eu tenho visto assim, de tendência nas provas, e aí, de novo, bate um pouquinho com a ideia do enigmas, não caminhar para coisas muito controversas, em primeiro lugar, e não caminhar para coisas muito mirabolantes. Então, dentro da obstetrícia, eu acho que assim, um grande foco que tem que ter quem vai estudar é estudar hemorragia obstétrica, porque a condução da hemorragia, a avaliação da hemorragia, como é que faz a avaliação da coagulação, tromboelastografia na hemorragia obstétrica e o tratamento, né, profilático com citocina contínua, tratamento mesmo, né, da hemorragia, isso tudo é muito bem protocolado, tanto pela Organização Mundial de Saúde, a FEBRASGO, a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira de Anestesia. Então isso tudo é muito bem protocolado, e tudo que é muito bem protocolado é mais fácil de cair na prova. Mais fácil de cair na prova, claro. Que é consenso, né? É consenso, porque tem isso, né? A prova é um detalhezinho sobre a preparação da questão para a prova, né? Quem prepara a questão para a prova tem que preparar e tem que colocar a literatura. Só que na literatura sugerida para a prova, você tem que ter consenso. Então não adianta o Miller falar uma coisa, o Barach falar outra coisa. Sim. Né? Então sempre tem que pensar no que é consenso. Então assim, hemorragia obstétrica é uma coisa que é fácil de achar consenso, é uma coisa que o anestesista tem que saber para a vida prática. Então eu acho que é muito bacana cobrar isso numa prova. Então dentro da obstetrícia, eu acho que esse é um capítulo que tem que saber muito bem. Legal.
Em anestesia Legal. fetal, outro ponto que eu acho que é importante também, né? Isso, aumentou muito. Tópicos aí. E a anestesia fetal, acho que muito importante entender como é que as alterações fisiológicas da gestação vão estar presentes no momento da cirurgia fetal. Então, assim, a gente não tem o combo completo da gestação que acontece no fim do terceiro trimestre. Essas cirurgias, em geral, vão ser feitas lá pela 24ª semana. Então, quais são os impactos das alterações fisiológicas perto da 24ª semana no procedimento. A gente tem que estudar muito a parte de segurança materna, e existem alguns detalhes de fisiologia fetal que vão impactar também nessas cirurgias. Então, eu acho que dentro da anestesia fetal, o que eu tenho visto de tendência na prova aqui é muito mais puxar para o lado da fisiologia. Fisiologia materna, fisiologia fetal, fisiologia do binômio materno-fetal. A gente tem visto muito isso na prova do TSA, né? Uma pegada muito de fisiologia, de conceitos básicos aplicados na prática, assim como o exame europeu, né? Então, assim, o que a gente ouve, assim, os bochichos, é que existe uma tendência da prova em ter muito mesmo base fisiológica em aplicação clínica, né? O que faz muito sentido, óbvio. Isso, e até porque, né, que a gente comentou agora há pouco, é muito mais fácil você ter consenso nessa parte de fisiologia, né? Claro. Então, os livros falarem a mesma coisa. Então, o que eu tenho visto de fetal é não tanto abordar a parte clínica, porque existe muita divergência de conduta ainda, é uma coisa relativamente nova na nossa prática da anestesia, mas então eles puxarem muito para a fisiologia. E dentro disso tem a farmacologia, né, a transferência de fármacos e nutrientes pela placenta. Então isso é interessante, porque aí a gente vai dividir os procedimentos que têm intervenção direta no feto, que portanto podem ter nocicepção fetal, e o feto precisa de anestésico, e os procedimentos que são feitos na placenta, no cordão, etc., que não precisam necessariamente que os fármacos cruzem para o feto. Então, essa transferência placentária de fármacos é muito importante também para a gente poder planejar a anestesia. Tá bom. Legal. Bom, o próximo ponto seria a anestesia pediátrica. Aí já nasceu o neném, vão começar a anestesiar, né, para o pediátrico. Eu considero um tema-chave, obviamente, a gente vai ver bastante criança em prova, obviamente, e eu destaco sempre as complicações da anestesia na criança, né, laringoespasmo, broncoespasmo, eu acho que isso é frequente, né, e eu acho que é situação de dia a dia, eu acho que é o que deve ser pedido na prova, a maioria das vezes eu vejo isso, né, não sei como você enxerga esse ponto. Tenho visto mais nesse sentido também, de pensar em complicações. Então, assim, e como abordar essas complicações. Então, de novo, assim, é a adenoamígdala que sangra, e aí é o laringoespasmo, diferenciar laringoespasmo de broncoespasmo, que parece que, para quem estuda fisiologia, é uma coisa meio óbvia, mas as pessoas fazem muita confusão. Totalmente diferente. E aí, se você faz confusão na fisiopatologia, você faz confusão no tratamento, né? Então, isso. E uma coisa que eu tenho visto é o pessoal começar a abordar muito via aérea em criança. Eu não sei se também porque, por conta do advento do videolaringoscópio para adulto e as coisas foram ficando um pouco mais simples, né? A gente começou a ter um foco muito grande agora em dificuldades de via aérea em criança, que é uma coisa que a gente não discutia com tanta profundidade antes, né? A gente tinha lá as alterações anatômicas da criança, que tem diferente, mas via aérea difícil em criança é uma coisa que de vez em quando eu tenho visto pipocar também. A gente via mais nas crianças sindrômicas, né? Nas crianças aquelas clássicas, né? Que tinham as alterações de via aérea, né? Isso. O Pierre Robin, essas vias que são clássicas, mas essa aí não tem nem graça de perguntar, porque já todo mundo sabe que é difícil, né? Realmente a abordagem da via aérea. Eu acho que a via aérea do neonato é um desafio. Sim, eu acho difícil, né? Entubar neonato. Cabeça grande, língua grande, é difícil de fazer posição de olfativa, aí sim eu acho que é um problema. Mas do demais eu concordo com você aí que não é um problema tão grande em relação a isso. Eu acho mesmo que de pediatria vem mesmo para o lado das complicações das anestesias. Legal. Que tem aparecido mais. Legal. Doenças neuromusculares é um ponto importante, né? Assim, a gente vê aí
Algumas doenças de vez em quando caem, as doenças de mitocôndria, né, lá, as miopatias também, mas eu acho que a hipertermia maligna é a grande mãe aí desse capítulo. Eu acho que a gente não pode deixar, tem que estudar tudo, mas eu acho que a hipertermia maligna tem que ir um pouco mais profundo, né? Sim, sem dúvida, é o carro-chefe, e cada vez mais essas questões genéticas, alterações genéticas, uma coisa que acho que é muito fundamental, existe muito essa correlação entre doenças neuromusculares e hipertermia maligna. Então, assim, lembrar que a maioria das doenças não tem correlação com hipertermia maligna. A gente tem lá a Central Core Disease, Mini Core Disease, né, que são as doenças genéticas realmente relacionadas Síndrome de hipertermia maligna. Só que a gente, então acho que é uma coisa que tem que estudar bem, assim, quais são as doenças que têm correlação. E outra parte muito importante nas doenças neuromusculares, que aí eu acho que é o que realmente cai na prova, é como é que conduz o bloqueio neuromuscular nesses pacientes. Então, pode ou não pode usar bloqueador, pode usar neostigmina, pode ou não pode usar Sugamadex. Então, eu acho que isso é o que eu tenho visto com mais recorrência na prova quando a gente fala de doença neuromuscular. É saber como é que conduz o bloqueio neuromuscular. Sim. Principalmente em relação à succinilcolina, né, por causa da hiperpotassemia, sim. Né, nessas miopatias, né, essas distrofias, a gente sempre tem que ficar de olho em relação a isso, que é muito perigoso. Mas eu acho que realmente a hipertermia maligna é o ponto-chave aí, eu acho que tem que ser estudado e decorado e saber tudo em relação às alterações genéticas, e eu concordo com você. Tratamento. Tratamento, complicações de tratamento, tudo isso, né, a recorrência. A anestesia no suscetível, eu acho que é muito importante saber também, que tipo, prepare uma sala para um cara que tem hipertermia maligna. Outro dia nós tivemos um caso de hipertermia maligna e esse cara operou 5 vezes depois. 5 vezes ele operou antes de fazer a biópsia, né? Uhum. Então é difícil mesmo, tem que estar com a sala preparada mesmo, né? Aí todo mundo aprendeu, porque 5 vezes alguém aprendeu, né? E é legal, e é interessante, porque a gente sabe quais são os fatores desencadeantes. Então, é muito mais fácil pensar no preparo para um paciente que tem hipertermia maligna do que pensar, por exemplo, no preparo para um paciente alérgico a látex. Eu ia falar exatamente isso. Você tirou meu... É muito mais complicado. Muito mais difícil o látex, né? Tem as borrachinhas dos medicamentos, tem 1 milhão de fatores que você pode estar ali totalmente exposto. Eu concordo aí totalmente que o látex realmente me assombra mais do que a hipertermia maligna, que está sendo mais frequente, muito mais frequente do que a hipertermia, né? Hipertermia é super raro, a gente sabe, mas a gente vê cada vez mais látex, né? Inclusive nas crianças, né? Anestesia pediátrica aí, e profissionais tem que tomar cuidado. Isso aí. Bom, e para finalizar, o idoso, o que você destaca aí do idoso? Eu gosto da parte fisiológica, também acho que as alterações fisiológicas são chave. E acho que das alterações fisiológicas, uma coisa que o pessoal tem pegado bastante é na questão da disfunção diastólica. A gente pensa muito em disfunção sistólica, mas no idoso é muito mais precoce, muito mais prevalente a disfunção diastólica. Então tem aí a questão da disfunção diastólica e os desdobramentos fisiológicos, né? Então entender como é que fica uma curva de PAM, como é que... Então, essa parte da fisiologia ligada à disfunção diastólica acho que é bem importante. E eu acho que, assim, carro-chefe da anestesia no idoso atualmente, pensando em prova, é estudar disfunção cognitiva pós-operatória e delírio no pós-operatório. Delírio, né? Sim. Então são os dois quadros neurocognitivos aí do pós-operatório que eu acho que precisam de bastante atenção. Perfeito. Então saber os fatores desencadeantes, saber como é que envolvidas, né? Isso. E aí existe muita pesquisa em cima de como bloquear, mas como minimizar a ocorrência. Então tem o papel da dexmedetomidina, o papel da anestesia multimodal. Então esse é um capítulo muito interessante aí, acho que muito prevalente nas provas atualmente. E uma importância também clínica para a gente, né? Porque hoje nossos pacientes estão sendo operados com mais de 60, 70 anos, né? Então isso é frequente no centro cirúrgico, a gente tem uma faixa etária muito maior do que quando eu era residente, que pra gente o velho era acima de 60 anos, né? 60 anos, todo mundo ficava desesperado para anestesiar. Hoje, 60 anos, o cara tá correndo maratona.
Mas é interessante mesmo, né? Isso é um clichêzão que a gente fala quando vai falar em anestesia do idoso, mas a pirâmide populacional está perdendo a forma de pirâmide, está virando um barril. Barril, né? Então, a população está envelhecendo, cada vez mais a gente vai se deparar com esses pacientes mais idosos. Vivendo mais. Né? Vivendo mais. E aí, uma coisa que é interessante, né, a gente diferenciar, mas que as coisas vão estar presentes aí no idoso, que é a senilidade e a senescência. Então, senescência é o processo natural de envelhecimento. Então, é o processo natural de perda de reserva funcional de vários órgãos e sistemas. E aí, em cima disso, a gente vai colocar a senilidade, que é a doença. Né? Então, as doenças às quais a gente vai ficando mais suscetível conforme a gente envelhece, então, hipertensão, diabetes, aterosclerose, etc. Então, como é que isso tudo vai impactar na perda de reserva funcional natural? Sim. Então, a gente vai pegar essa população, que mesmo que seja extremamente saudável, é um saudável relativo, com perda de reserva funcional, claro. Por quê? Né? Faz parte do processo de senescência. Aquela figura que tem no Barash, né, que mostra a perda, né, chegando aos 80 anos, né, a perda funcional máxima, né, ela é muito interessante de lembrar, né, sempre quando eu vou fazer uma anestesia eu falo para o residente, olha, isso aqui tem uma perda de resposta, né, então a gente vai ter uma diminuição das respostas orgânicas às agressões, e quem é o cara que é o protetor disso é o anestesista, né. Eu adoro essa imagem. Mas é verdade, pô. É verdade, você que protege o paciente do estresse cirúrgico, do estresse anestésico, inclusive, a hipotensão que a gente oferece ao paciente, as alterações de ventilação, tudo isso a gente oferece ao paciente também. A gente tem que saber diminuir esse impacto, principalmente no idoso, né? O idoso não pode fazer hipóxia, né? O idoso não pode fazer uma hipotensão, né? É muito grave, a reserva funcional. Reserva funcional é menor. É interessante porque eu gosto muito desse conceito de reserva funcional e perda da reserva funcional, e pensar que a anestesia e cirurgia fazem uma perda aguda de reserva funcional e que o nosso trabalho ali é tentar minimizar essa perda e trabalhar dentro da reserva que ficou, né? E garantir, então, a melhor homeostasia dentro da possibilidade do paciente. Então, eu adoro essa visão da anestesia como esse mantenedor de homeostase e um garantidor da maior reserva funcional possível. Porque é isso, maior reserva funcional quer dizer que aguenta mais porrada. Né? Então... E um ponto que eu acho que é importante a gente frisar, né? A única coisa que a gente descobriu mesmo de proteção orgânica é a cardioproteção dos inalatórios. Né, que a gente conseguiu ver assim de uma forma forte. Se você for ler todas as outras áreas, eles mandam você manter a homeostase do paciente, né? Inclusive em neuro, né? Então, um paciente bem oxigenado, com CO2 controlado, com uma glicemia normal, com tudo ali bonitinho, a chance de injúria cerebral é menor, né? Então, e aí quando a gente leva isso para o ambiente do idoso, né, para o cenário, não para o ambiente, mas para o cenário do idoso, a gente vê que realmente, né, essa homeostase, inclusive, vai diminuir a incidência de delírio no pós-operatório. Isso, de função cognitiva. A gente vê que os pacientes que fazem menos hipotensão, menos alteração, vai ter menos delírio no pós-operatório. Isso é fantástico, né? A gente vê mesmo que essa perda de reserva funcional, ela deixa o paciente numa cordinha muito bamba. Então, a gente tem trabalho falando assim, que mais do que 15 minutos de hipotensão durante uma cirurgia inteira já aumenta o risco, que mais do que 3 minutos de eletroencefalo isoelétrico no BIS. Então, a gente está vendo como é muito pouquinho, né, que a gente escapa dessa homeostase, como isso já pode ter impacto lá na frente. São detalhes mínimos, né, mas que fazem diferença grande no desfecho. Não só a curto, mas também a médio e longo prazo, né? Antes a gente fazia anestesia de passagem, né? Acordou bem, se achava que o paciente estava bom. Hoje a gente vê que a gente prolonga sobrevida em pós-operatório, a gente faz coisas diferentes, né? Também é outra coisa que eu gosto muito, essa visão da gente entender a anestesia, esses efeitos tardios da anestesia. Então, entender que a anestesia não termina na alta da recuperação anestésica ou não termina na alta hospitalar. Eu sempre tenho isso em mente, assim, imagina o que é
uma família que tem um idoso que quebrou o fêmur e que aí vai, opera, volta para casa e desenvolve uma disfunção cognitiva. Então, como é que a gente desestrutura, às vezes, a família? Porque alguém que trabalha agora vai ter que passar a cuidar do idoso. Custo, né? Então, assim, custo. Então, esses impactos de longo prazo que estão na nossa mão. A diminuição então, a gente tem que aprender, porque isso aumenta muito. Então, a nossa responsabilidade, que a gente achava que era acordar no final, vai muito além disso, né? Nossa responsabilidade está nesse âmbito que vai para um âmbito social agora, né? De devolver a pessoa igual ou melhor, né, para a vida dela. É isso aí, Romão. Pô, legal. Acho que é pra gente não se estender muito também, porque acho que quem tá vendo o plantão aí também que quer estudar, não quer ficar vendo só essas dicas aí, esses papos, de vez em quando, que a gente gosta desse lado filosófico, né? Então a gente dá uma explorada nisso que a gente curte, mas legal. Eu acho que vale a pena a gente debater esses pontos também. A gente sempre traz isso além de matérias de prova. Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre vida mesmo e sobre essas ideias mesmo, porque realmente elas fazem diferença na nossa vida e na vida do paciente, né? Sem dúvida. Ótimo. Então eu queria agradecer aí você pelo seu tempo aí, sei que você é um cara muito atarefado aí, multifunções, então muito obrigado aí pela sua presença aí no plantão. Eu que agradeço aí o papo e pro pessoal aí, boa prova. É isso aí. Chegando. Tá chegando. É jóia. É isso aí, pessoal. Então, é isso aí. Vou agradecer ao Romão. Vou deixar aí o convite para vocês conhecerem o Enigmas da Anestesia, que é um curso fantástico, feito com um professor que eu sou fã desde sempre. Aí aprendi muito com ele também. A gente sempre vai aprendendo com as pessoas que a gente trabalha junto, né? Não vão achando vocês que a gente que é professor aqui, a gente não aprende, não. A gente quer sempre aprender mais, a gente sempre tenta pegar um pouquinho da qualidade de cada um para ver se a gente consegue melhorar na nossa vida de todas as formas, né? Não só profissional, mas também na nossa vida pessoal. Então, deixo aqui meu grande abraço ao Dr. Romão e um grande abraço a todo mundo aí, boa sorte aí nos estudos. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar conosco. Eu e o Dr. Romão estamos à disposição aí para qualquer dúvida que vocês precisarem, é só mandar para a gente responde com a maior tranquilidade, principalmente aí nessa época de pré-prova aí que vocês ficam mais desesperados, a gente está sempre à disposição. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Pessoal, obrigado, boa prova. Olá, eu sou o Leonardo Ried e essas são as questões comentadas. O assunto da nossa questão de hoje é vias aéreas. Vamos à nossa questão. Homem de 28 anos, 120 quilos e 1,70 m, vítima de acidente automobilístico há 2 horas, será submetido à laparotomia exploradora. Apresenta-se vigil, desorientado, não colaborativo e alcoolizado. Está com colar cervical e o exame da via aérea revela retrognatismo e distância interincisivos de 3 centímetros. No caso acima, são fatores de risco para a aspiração do conteúdo gástrico, exceto alternativa A, obesidade mórbida, alternativa B, álcool, alternativa C, retrognatismo, alternativa D, trauma. Vou dar um tempo para vocês responderem a questão. Vamos ao nosso gabarito. O gabarito da nossa questão é a alternativa C, retrognatismo. Bom, como podemos observar, ele está nos perguntando qual das alternativas abaixo não é um fator de risco para a aspiração do conteúdo gástrico, certo? O retrognatismo, ele é um fator de risco para a via aérea difícil. No entanto, ele não influencia em nada o esvaziamento do conteúdo gástrico e não aumenta o risco de aspiração. Todas as outras alternativas são fatores de risco para a broncoaspiração por retardar o esvaziamento gástrico. Obesidade mórbida, esses pacientes eles têm um esvaziamento gástrico mais retardado, muitas vezes associado a um quadro de diabetes, que retarda ainda mais esse esvaziamento. O álcool, lembrar que o alcoolismo ele faz um retardo do esvaziamento gástrico. E o trauma, pela
pela resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, pela ativação do sistema simpático, ocorre uma diminuição da motilidade do trato gastrointestinal com retardo do esvaziamento gástrico. Portanto, a resposta da nossa questão é letra C.